Agora, entrando em política propriamente dito, nos últimos anos, principalmente os meios de comunicação têm veiculado, mostrado para toda a sociedade brasileira e, por que não dizer, para o mundo, o pesadelo pelo qual passa a esquerda brasileira. Representada no Brasil, inegavelmente, pelo PT. O PT é o braço mais forte da esquerda brasileira. Existem outros partidos, né, de esquerda, de centro-esquerda, ou melhor, de centro-esquerda e de extrema-esquerda, mas o PT é o mais forte no que diz respeito à esquerda, embora o PSDB seja um partido de centro-esquerda. A pergunta que te faço, dentro desse cenário de acusações, prisões, julgamentos, etc., a esquerda brasileira, ela está sem rumo? Ela se perdeu em sua ideologia? Na verdade, esse é um assunto que já duraria uma manhã inteira de conversa. Entender que a esquerda brasileira ela se congrega apenas nos partidos já seria diminuir um pouco o debate. De fato, o Partido dos Trabalhadores, por ser o maior partido de massa ideologicamente ligado à esquerda, é tido como um ícone da esquerda. Mas o Partido dos Trabalhadores não tem como sua vanguarda debates progressistas como um todo, porque é um partido de massa, então ele interage com todos os âmbitos da sociedade. Para quem conhece o Partido dos Trabalhadores, conhece que dentro do Partido dos Trabalhadores você tem pequenos novos outros partidos, que são alguns partidos de ideologia de esquerda, ou de ideologia trabalhadora, ou de ideologia progressista, que se agremiam entre si para formar o Partido dos Trabalhadores. E na política brasileira isso é ainda mais engraçado, porque se você for buscar a formação de todos os partidos, tirando dois partidos, todos os demais partidos são de centro-esquerda. Dentre eles PSDB, o DEM, o Democratas, que já foi Arena, o PMDB. Na verdade, eles são partidos da esquerda solidária, né? O entendimento de que você tem que dividir as dificuldades sociais para auxiliar o povo. Isso é uma visão progressista que nasce na Europa. Então, na formação política brasileira, todos os partidos, praticamente todos, são de esquerda ou centro-esquerda. Todavia, essa não é a prática e, de fato, não é o que a gente encontra dentro da ideologia desses partidos. Veja, discutir o rumo da esquerda é algo extremamente amplo. Porque, primeiro, para isso seria necessário a gente conseguir identificar o que é ser de esquerda. E não se tem dentro da política brasileira apenas essa ideologia do que é ser de esquerda. Eu digo isso porque aqui a gente compõe desde da social-democracia, que inclusive é sigla de partido como é o PSDB, até o Partido Comunista, o PCBão, como é conhecido, que é o partido que ainda defende a revolução do proletariado. Não vou dizer marxista, porque o Marx, o que ele traz é uma origem da dialética de esquerda, né, que é entender de onde surgem as diferenças sociais e qual é o papel do trabalhador frente a essa luta social para tentar diminuir essas diferenças. Mas uma dialética que eu falo que é até um pouco conservadora, que é a comunista, que ela entende que há necessidade de uma revolução do proletariado para tomar do burguês o poder que é dele. Essa não é a identidade da esquerda como um todo. Na verdade, essa sequer é uma discussão da identidade que é ser de esquerda ou não. Então, o que acontece no Brasil é que, para alguns, infelizmente, para outros, felizmente, e eu acho que existe um pouco dos dois, desde a eleição de Lula em 2012, há uma discussão do que é ser de esquerda. Mas não existe, nunca existiu, e dificilmente nós teremos no nosso país, pelo menos durante muito tempo, a possibilidade de um governo de esquerda. Porque o modelo político que nós vivemos não propicia que um governo seja detentor das políticas públicas, né? O que ele vai conseguir colocar é implementar algumas de suas premissas que, se forem progressistas, como é o do PT, vai buscar a diminuição das desigualdades sociais, programas sociais, a valorização do trabalhador. E se for um neoliberal, ele vai buscar a valorização da empresa, a liberdade do capital, a diminuição do Estado, e isso sim são ideologias tidas como de direita ou de esquerda, mas não como um governo como um todo. Não por acaso, durante o governo Lula, os bancos permaneceram recebendo os mesmos lucros do que durante o período do Fernando Henrique Cardoso e durante agora o período Temer.
E se a gente lembrar do período militar, os bancos também eram as únicas instituições que cresciam no país de forma contundente. Por isso que não dá para se dividir direita e esquerda pelos partidos. O que diferencia de fato a direita e a esquerda não é só um posicionamento político, é um posicionamento social. Então, nesse sentido, os movimentos sociais, o MST, a Via Campesina, o Foro de São Paulo, os movimentos sociais que discutem a habitação, os movimentos da igreja, eles têm mais intuito e mais concepção de esquerda progressista, desse intuito de buscar a diminuição das diferenças sociais, mesmo que dentro do seu segmento, do que propriamente os partidos. E os partidos, no meu entender, eles são ferramentas em que algum campo ideológico pode se organizar para disputar o poder administrativo de uma sociedade e assim tentar implementar algumas de suas políticas públicas. Por isso eu digo que a esquerda não está sem rumo. O que aconteceu é que em 2002 a esquerda tinha uma bandeira. A bandeira da maior parte da esquerda brasileira era eleger Lula. E aí foi muito fácil entender qual era o papel da esquerda naquele momento, porque o papel da esquerda era tentar colocar um trabalhador à frente do governo nacional. Todavia, após a eleição do Lula, a esquerda ficou durante um bom tempo discutindo o que era ser de esquerda, porque o governo não era de esquerda. E isso não fez a perda do rumo, mas fez a perda de uma bandeira, de uma missão. Qual é um objetivo central? E hoje esses objetivos estão disseminados em vários outros pequenos objetivos. De fato, parte da esquerda se frustrou com a eleição do presidente Lula, porque sonhava na possibilidade de implementar os seus sonhos, de transformar que a política pública que elas defendiam fosse alocadas pelo governo federal e assim transformar o nosso país numa bandeira social, diminuindo as desigualdades que nós vivemos. Mas essa não é a consolidação de todo. E muita gente consegue entender de que, de fato, o governo não conseguiria fazer isso, como não conseguiu fazê-lo, e permaneceu nas suas lutas sociais sendo de esquerda. O rumo da esquerda é a diferença no mínimo, a diferença das desigualdades. As pessoas dizem assim, quer ser de esquerda, vai para Cuba. Quer ser de esquerda, dá o seu salário. A esquerda não é franciscana. A esquerda ela não prega que você deixe de ter o seu para dar para o outro. Ela prega que todas as pessoas tenham igualdade de condições para disputar o seu. É muito fácil, a gente até discutiu recentemente isso, a discussão da meritocracia. Porque na meritocracia você ganha aquilo que você vale pelo seu esforço. Mas é difícil você disputar a meritocracia entre um morador de rua que nasceu com desigualdades. Eu não estou falando da questão da violência, eu estou falando de um morador de rua, como a gente conhece, de pessoas que não são alcoólatras, não são viciados e por uma questão social ou financeira acabaram estando na rua, e discutir a meritocracia de um filho de um banqueiro, de um filho de um empresário. Porque eles vão ter escola, tá? Todos podem estudar. Mas quais são as condições hoje da escola pública e da escola particular? Eles vão ter... Um vai ter que trabalhar para sobreviver, o outro vai ter que trabalhar para poder ter experiência. Então, é muito difícil entender qual é o lado da meritocracia. E o que a esquerda propõe é que todos tenham a igualdade de disputa. É que a escola pública seja de qualidade, é que a saúde pública seja de qualidade, é que a assistência social seja para todos, é que todos tenham condições de morar num ambiente digno e humano. Esse é, com certeza, o rumo da esquerda. Então, eu não posso dizer que a esquerda perdeu o seu rumo. Uma pergunta que eu considero importante, principalmente aqui no nosso cenário tailandense, uma vez que jovens, alguns adultos, têm conversado sobre a questão da esquerda e sempre identificando-a com exemplos propriamente ditos marxistas. Exemplo da Coreia do Norte, exemplo da Coreia do Sul, que tem como pano de fundo sempre as teorias de Karl Marx, Coreia do Norte, Cuba, aí usam o exemplo da Venezuela e chegam à seguinte conclusão: se no Brasil a esquerda de fato dominar, o Brasil se tornaria ou vai se tornar uma Cuba, uma Venezuela ou uma Coreia do Norte. Aí a pergunta é a seguinte, Rafael: a esquerda é isso mesmo? Na verdade, isso nem é ser de esquerda. Veja, eu não estou dizendo que não há ideologia progressista ou ideologia de esquerda.
Mas há uma grande diferença. Primeiro, que não há nenhum modelo na história do mundo, salvo a Rússia, a URSS, na época ainda da Guerra Fria, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que discutiu-se a esquerda, tá? Mas o restante que a gente tem não é propriamente dito uma ideologia de esquerda. É o comunismo, que, claro, tem como plano de fundo a defesa de que o governo seja um governo absoluto e que retire as desigualdades sociais, tá? Mas ele retira alguns dos direitos que são mais caros à de esquerda. Se você ler, se você acompanhar toda a filosofia e a literatura de esquerda, um dos preceitos mais caros a ela é a liberdade. Então, é inconcebível as duas questões. As pessoas que confundem o comunismo, o absolutismo com a esquerda, elas estão muito ligadas a essa ideia que se vende pela mídia, de que a esquerda é aquela que retira do povo o seu direito de liberdade. E é exatamente o oposto. A esquerda é aquela que defende que o povo tenha ao máximo o seu direito de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade física, liberdade de mente, liberdade de pensar. Então não há como se dizer, não há nenhum não há nenhum ponto que unifique essas questões. E se no Brasil seria possível um regime comunista ou absolutista, eu duvido. A forma política que se deu à construção da sociedade brasileira, sequer há um partido que de fato defenda essa ideologia. Apesar de a gente ainda ter o PCdoB, o PCB e alguns partidos advindos da ideologia comunista, principalmente ainda durante o governo militar, por conta da vinda de Prestes, que era um comunista e que avançou muito a ideologia comunista no país. Cavaleiro da Esperança. Um Cavaleiro da Esperança, inclusive, que se você for verificar a literatura e as práticas dele, não são muito distintas do que a gente tem hoje como comunismo no mundo, né? Você vai verificar que esses partidos hoje eles fazem um debate pela democracia. Porque, veja, só de ser partido, você já mantém-se dentro do regime e da estrutura política nacional. Então, só por ser partido, ele já não compõe mais essa identidade absoluta que o comunismo defendia, tá? Por isso que não há de se pensar em um regime comunista brasileiro. Eu escutei muito isso. Comunista vá para Cuba. Não concordando nem discordando de Cuba. Cuba tem coisas que são extremamente interessantes. Cuba tem a menor natalidade de crianças do mundo. Hoje já se equipara à Europa. A Europa avançou, mas isso há quase 50 anos. Cuba é o país com o maior número de médicos por cidadão do mundo. Cuba não se tem roubo em rua. Então você tem pontos positivos muito interessantes no regime, ao mesmo tempo que é um regime tido como um regime comunista e é um regime que retira parte das liberdades do seu cidadão, que eu tenho profunda discordância. Então a ideia de que as desigualdades sociais sejam retiradas, mas ao mesmo tempo ela também tira um forte direito que é caro à esquerda, que é o direito da liberdade individual. Então, se você tem políticas de esquerda, para mim não são políticas de esquerda, são políticas humanitárias. E esse que é um problema, é entender que políticas humanitárias elas sejam necessariamente de esquerda. Se você pegar o Canadá hoje, o Canadá é tido como um país progressista, que tem um presidente que não é tido como socialista, e que implementa políticas públicas que a gente entende como sendo de esquerda no Brasil. O Canadá defende os direitos individuais, defende o casamento homoafetivo, defende a habitação popular e aplica, né? Quando eu falo defende, aqui lá eles aplicam isso. Defende a recepção dos estrangeiros, defende um Estado laico, que são aqui no Brasil tidos como bandeiras socialistas e que lá são bandeiras de humanidade. Então acho que é um processo de evolução da sociedade que vai diferenciar o que são bandeiras humanitárias e bandeiras políticas. O que acontece é que a discussão entre esquerda e direita, que surgiu no mundo, principalmente ali durante a Revolução Russa e até a Revolução Francesa, é um processo histórico. Naquele momento existia sim uma disputa ideológica entre distinções de sociedade. Você tinha um Estado absoluto, dirigido, comandado pelo capitalista,
e o capitalista eram os donos das fábricas, onde as pessoas morriam por excesso de trabalho e as condições desumanas e de desagregação de humanidade a que eles eram submetidos, e você tinha uma política ideológica que defendia que o trabalhador tomasse o poder. Então, naquele momento, há um fato histórico que, de fato, demonstra uma diferença radical ideológica entre um que foi tido como de direita e um que foi tido como esquerda. Mas a própria esquerda daquela época era uma esquerda conservadora, que não é o mesmo conceito de esquerda que a gente tem hoje. Então, esse conceito de direita e esquerda ele tem uma linha tênue, que é uma linha de processo de evolução da sociedade. Não por acaso a direita que mais cresce no nosso país não é a direita conservadora, não é a direita dos bolsomitos. É a direita que defende que o capital cresça de forma humanitária. Não por acaso existe o neoliberalismo, que a gente estudou na escola, mas que a gente está aqui conhecendo como a social-democracia, que é a direita do país hoje, que também defende que haja distribuição de renda. A diferença é que ela entende que há necessidade da liberdade quase que total do mercado, enquanto que o progressista que eu defendo entende que o Estado não pode abdicar das partes estruturantes e estratégicas do país. É que, às vezes, há uma certa confusão da ideologia marxista. Eu não sou marxista. Na verdade, minha formação política e ideológica é anarquista, mas é uma utopia muito distante da gente chegar. E eu defendo as práticas sociais como forma de trazer uma sociedade mais justa. Uma observação, você disse que não é comunista, né, não é marxista, é anarquista. Então, no caso, você é a favor das ideias do Mikhail Bakunin? Bakunin, Tolstói, sim. Bakunin é um dos maiores filosóficos, historiadores e escritores sobre o anarquismo, né? Mas a ideia do anarquismo é de uma sociedade perfeita. Se brinca muito que o anarquismo é uma sociedade de bagunça, né? Na verdade, se popularizou que a ideia do anarquismo é que você não tem organização. E é exatamente o oposto. É uma comunidade perfeita, onde cada ser social sabe qual é o seu espaço e interage para que a sociedade cresça de forma justa e igualitária. Está anos-luz de separação do que a gente tem hoje, mas dizem que a utopia serve para a gente andar. Então, eu prefiro acreditar nessa utopia de que a humanidade tem o poder de evoluir. E o que Marx pregava, exatamente naquele momento histórico, é uma revolução do proletariado, quando ele escreve o Capital, entendendo que era onde ele traz o conceito de mais-valia, onde ele traz o conceito que o lucro desumano, e aquela ideia marxista era uma ideia de que a necessidade de que o trabalhador retomasse o poder. Mas essa não é a identidade única, a única fonte de orientação da esquerda. Pelo contrário, Marx traz pontos importantes para você entender que, de fato, há uma disputa social, porque, de fato, ela existe, mas a forma com que essa disputa se dá hoje é diferente de que ela se dava há 100 anos atrás, há 150, quase 200 anos atrás, né?